Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre Bíblia, que é realmente um assunto empolgante. Eu aprecio as versões de Bíblias, principalmente a partir das línguas originais. E algo que me inquieta nesses anos de vida cristã é quando alguém traz para mim uma versão e diz: esta é a melhor versão. Eu aguardo, espero a pessoa prosseguir e ela emenda, porque é fiel ao texto original. Quando a pessoa chega para mim, faz uma indagação, uma colocação, geralmente eu respondo. Neste caso, eu afirmo categoricamente: meu irmão, minha irmã, na verdade, nós não temos os textos originais. E esta é uma grande verdade. Nós devemos falar a verdade em amor. Eu seria desonesto, intelectualmente falando, se afirmasse aqui no Cantinho Teológico que há, ainda nos dias atuais, os manuscritos originais. Nós não temos. Desta forma, quando uma sociedade bíblica ela diz no texto fiel ao texto original, logo no início da página, cria-se uma confusão muito grande. Eu sei que tem até uma intenção boa para mostrar que está de acordo com as línguas originais, mas não podemos induzir ao erro achando que todas as demais pessoas vão conceber da forma que nós sabemos e concebemos, porque nós estamos estudando, nós estamos fazendo teologia, nós estamos ensinando a mesma, nós lidamos com as línguas originais, os manuscritos, que é um texto recebido, um texto crítico, quando não majoritário, bizantino, etc. e tal. Mas essas nuances, a maioria das pessoas não tem. De modo que eu penso que não deveria realmente colocar fiel ao texto original. Por esta razão, já apresentar. Nós não temos manuscritos. Pode colocar de acordo com as línguas originais, uma referência ao grego, hebraico e uma porção de aramaico, conforme nós temos no Antigo Testamento, um, alguns trechos neste idioma. Quando a gente fala, por exemplo, que é fiel ao texto original, a tendência das pessoas é achar que tal versão publicada por tal sociedade bíblica é a correta, é a mais pura. Eu ouvi isto de uma pessoa ligado a uma sociedade bíblica, dizendo que a Bíblia deles é a mais pura, digo, a pura, e fez alusão a uma Bíblia, eu não vou falar a versão, dizendo, não ofereçam tal Bíblia para as crianças. Ora, acontece que não apenas uma criança, um adolescente, quando não um adulto, quando vai para a versão X, ela tem dificuldade com muitas palavras, são termos rebuscados. A pessoa vai ter que recorrer mais vezes ao dicionário, enquanto nós temos versões outras em solo pátrio que são muito boas, e a gente pode aproveitar e dizer que as versões elas precisam ser lidas de uma forma atenciosa, cuidadosa, mas não podemos induzir ao erro dizendo que é de acordo com o texto original, indicando assim uma certa preciosidade no tocante a esta versão em detrimento de outras versões, porque aí já chega a ser um tanto de deslealdade, quando não desonestidade intelectual. Acontece que quando a gente vai para algumas versões, independente de ser uma tradução literal ou dinâmica, nós nem sempre conseguimos traduzir da forma exata. Nos aproximamos, mas tem termos difíceis, porque temos no Antigo Testamento, por exemplo, expressões idiomáticas. Como é que a gente vai descrever tais expressões para a nossa língua portuguesa? A despeito de ser uma tradução dinâmica ou literal, o importante é que você saiba, de uma vez por todas, nós não temos nenhum texto original, tá bom?
Nós temos alguns manuscritos e nem todas as sociedades bíblicas trabalham com as mesmas fontes, os mesmos manuscritos. Daí uma diferenciação aqui ou acolá. Mas nós precisamos conceber algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia é a mensagem de Deus para todos os homens, de todas as épocas e lugares. Outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente precisa fazer uma distinção do que é a palavra de Deus, da nota de rodapé, daquela nota da Bíblia de estudo, porque uma coisa é a Bíblia, é o teor, o conteúdo escriturístico. Outra coisa são alguns apontamentos para facilitar a vida humana. A própria divisão de versículos e capítulos e subtítulos muitas vezes gera um certo prejuízo na interpretação, porque nem sempre o que foi feito para facilitar a nossa vida, de fato, nos ajuda, às vezes atrapalha. Claro que eu vou me valer desses recursos, dessas intenções maravilhosas, dessas religiosidades que nos ajudaram bastante. Mas ainda assim, eu preciso fazer uma distinção. Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é uma nota de rodapé. Uma coisa é o subtítulo, outra coisa é o conteúdo da palavra. Daí, a gente precisa sempre falar a verdade em amor. Eu estou aqui citando algo que eu ouvi do saudoso pastor Davi Gomes, da EBA, Escola Bíblica do Ar. Certa vez, ele tratando sobre a doutrina do Espírito Santo, ele começou o livro dizendo: falemos a verdade em amor. Então, desta feita, a gente não precisa sair por aí dizendo que uma Bíblia ou outra é fiel ao texto original, porque nós sabemos que realmente não existe. Agora, nós temos bons manuscritos e várias sociedades bíblicas no Brasil e ao redor do mundo com esse objetivo de difundir a palavra do Senhor. Não obstante uma tradução ser literal ou dinâmica, de ser de uma sociedade ou de outra, o importante é que a palavra de Deus tem chegado a pessoas como eu e você. E isto já é motivo para render graças ao Senhor.